Fala galera, beleza? Vamos para mais um vídeo aí no canal Roteia Tech. Me chamo Wallace, estou participando aqui para a gente conversar sobre IP. O que seria esse IP? O que é IP? Tá? A gente utiliza muito em nosso dia a dia, tá? Seja para configurar algum computador ou um notebook, tá? A gente sempre vai utilizar o IP, certo? Então, a gente vai falar aqui sobre uma visão geral, a gente não vai passar por tudo, né, sobre IP, mas os tópicos essenciais, importantes que você precisa saber, a gente vai abordar nesse vídeo, beleza? Então, partiu do início sobre o que é IP. Já matar a charada aí para vocês. IP é Internet Protocol ou Protocolo da Internet, certo? Ele é um número atribuído aos dispositivos, ok? Então, qualquer dispositivo, seja computador, tablet, notebook, tudo que a gente utiliza, ele tem um endereçamento IP. Ele precisa ter um endereçamento, tá? A gente pode associar para melhor aprendizagem como se fosse um CPF ou um RG. Existe um registro único que somente nós temos para a gente ser reconhecido em um sistema. É a mesma coisa com o IP. Cada dispositivo tem o seu próprio IP, ok? Agora falando um pouco sobre essa parte técnica, sobre esse formato. Bom, existem dois conceitos que eu quero que vocês entendam hoje. O primeiro conceito é a sequência de números que nós, seres humanos, entendemos. No exemplo, 172.16.254.1. Esse é um endereço IP. Embaixo, a gente percebe outra sequência de números que só tem somente 1, 0, 1 e 0. Esse 1, 0, eles são chamados de bits, que são uma sequência numérica que somente os computadores, máquinas, entendem. Tudo bem? Então, toda vez que vai se comunicar entre máquinas, eles utilizam essa sequência de números, tá? Que são chamados de bits. Em uma sequência de 8 bits, é formado um byte. Por isso, 8 bits, um octeto, como a gente pode perceber que ele está associado ali, né, ao primeiro exemplo, 172, ele possui 8 bits, somente esse 172. Então, esse 8 bits, ele forma um byte, esse B com Y aí, tá? Então, esse byte, esse bits, são o que os computadores, máquinas reconhecem. Em uma sequência de 4 octetos, ou seja, 4 conjuntos de 8 bits formam 4 bytes. 32 bits, 4 bytes. Tudo bem? Bom, agora vamos falar de duas classificações, pessoal. Classificações que são privadas e públicas. O que seriam essas privadas e públicas? São faixas. Faixas significa determinado IP até um determinado IP. Ou seja, existem 3 faixas, né? 3 faixas que a gente pode utilizar em nossos dispositivos localmente. Ou seja, dentro da nossa casa, no ambiente empresarial. IPs públicos, você pode perceber que até digitando no site meu IP, que ele vai ter um IP que é diferente desses números que estão apresentados aqui no slide. Esses IPs, eles são navegados na internet. Quando você contrata uma internet, um link de uma operadora, Vivo,
TIM, Claro ou qualquer operadora de bairro, eles vão dar um IP que é chamado de IP público, que esse sim, ele é roteado, né, na internet. É ele que sai para a internet, para você acessar o Facebook, o WhatsApp e qualquer outro site. Já esses IPs internos, eles só são na comunicação local. Enfim, faixas permitidas apenas em redes internas, LAN e intranet. O primeiro, temos o 10.0.0.0 e ele vai até 10.255.255.255, ou seja, esse 10 ele sempre vai ter que ir no primeiro octeto, ou seja, antes do primeiro ponto, o 10 ele é fixo ali. Então, se eu for adicionar um IP, um dispositivo dentro dessa faixa, eu teria que colocar o 10 primeiramente, ponto 1, e se eu quiser, ponto 0, ponto 0. Pronto. Ali o dispositivo já é reconhecido dentro daquela faixa. Partindo para o próximo, 172. 172.16.0.0, ele começa essa faixa e ele termina no 172.31.255.255, ou seja, eu posso adicionar um dispositivo nessa faixa de 172.16 colocando o ponto 1 no primeiro zero. Aí eu reconheço o primeiro dispositivo. Lembrando que o 1 ele vai até 254. O 255 ele não é adicionado, porque esse 255 ele faz parte exclusivo do sistema para realizar algo que chamamos de broadcast, algo que não vamos nos aprofundar nesse momento, tá? E por último e talvez o mais conhecido, tá? Os mais conhecidos são 172.16 e 192.168, tá? Entre essas duas faixas aí são os mais vistos. O 192.168.0.0 ele inicia essa faixa de IPs internos e termina no 92.168.255.255. Ou seja, se eu for adicionar um dispositivo dentro dessa um dispositivo na rede e eu for utilizar essa terceira faixa, tá? Lembrando que é opcional você utilizar tanto a primeira faixa que 10.0, 172 é opcional, depende de quantos dispositivos vão ser na rede, tá? Utilizando o 192.168, se eu adicionar o 1 no primeiro zero, ele já reconhece uma rede, certo? Ele reconhece já uma rede, um dispositivo especificamente naquela rede. E a gente vai detalhar mais isso nos próximos slides, tá? Porque agora a gente vai falar sobre máscara. E falando sobre máscara, tem as suas classificações também. Bom, na primeira classificação temos a classe A. Classe A são para dispositivos que começam com o IP 10, ou seja, 10.0.0.0. A máscara default, ou seja, default padrão, é 255.0.0.0. Toda vez que for inserido 10, ele automaticamente vai reconhecer a sua máscara associada com 255, certo? Então, esse 255, falando um pouco sobre a máscara, é o IP, ou seja, a sequência de números, que não vai ser alterado, é um número fixo, porque é ele que vai definir qual rede pertence. Onde está esse 255? A gente pode perceber que o 10 ele também é fixo ali. O 0, 0, 0 é o que a gente pode alterar nos nossos dispositivos. Classe B. Classe B, ele é 172.16.0.0.
com a máscara default padrão 255.255.0.0. Ou seja, no 72.16 até o ponto 31, onde tem o 255 e o 255, não serão alterados esses números. A gente pode alterar a partir do 0, colocando 1 até 254, para a gente reconhecer os nossos dispositivos, certo? Na classe C, temos 192.168.0.0. Essa é uma IP de classe C, com a máscara padrão e default de 255.255.255.0. Ou seja, a gente pode especificar na nossa rede dessa maneira. Eu já coloquei uns exemplos ali embaixo para ajudar melhor nessa assimilação. No 192, começando pelo azul ali, 192.168.1.2. Isso significa que 192.168.1, perceba que a máscara está 255.255.255, ou seja, esses três números eles vão identificar a rede. Então, 92.168.1, ele identifica a rede 1. Perceba que na máscara tem ponto 0 ali, né? 255, 255, 255.0. Ou seja, esse ponto 0 ele vai identificar a minha máquina. Então, na rede 1, o 92.168.1, o meu computador, notebook, tablet, ele está com o IP.2. Cada dispositivo tem que ter um IP exclusivo e único, diferente dos demais, certo? Agora, voltando um pouco para os exemplos anteriores, tá? Como mencionei, o 10.1.0.0, ele também está especificando aqui uma rede, né? Um dispositivo dentro de uma rede. E um 72.16.1.0 também, certo? Agora, falando um pouco sobre a história do IP, muito importante para vocês terem esse conhecimento geral sobre o IP, em 1969, constituiu-se então a ARPANET, né? Que é uma rede de computadores que foi criada com fins militares e de pesquisa. Ou seja, o início ali, a ascensão da internet, digamos assim, né? Da rede mundial, foi ali no início com a ARPANET. Então, a ARPANET trouxe essa inicialmente comutação por circuito, tá? Ou seja, comutação por circuito, ponto a ponto. Em 1983, então, foi introduzido o protocolo IPv4, tá? A gente possui hoje IPv4 e IPv6. IPv6, ele é um assunto um pouco extenso, então tem que ter um vídeo específico para explicar o IPv6. Mas focando no IPv4, ele é um protocolo, tá? Baseado em métodos para conectar as redes, ou seja, redes diferentes, locais e rede interna. É um protocolo que ele é principal para a utilização da comunicação entre os dispositivos, tá? Sem o IP, seja o V4 ou o V6, não é possível ter essa comunicação. Mas ele tem um problema que aconteceu em 2020, 3 anos aí atrás, que seria seu esgotamento, ou seja, foi dado que o IPv4 ele foi esgotado a sua faixa, o seu pool, né? No início, eles não acreditariam que o IPv4 ele seria esgotado, quando foi implementado em 1983, devido à sua alta quantidade de IPs. Mas bilhões ali hoje em dia já são utilizados. Então o IPv4 foi esgotado em 2020, né, por mais que tenha bilhões de IPs disponíveis para ser utilizado e diversos métodos
como o NAT, como outros métodos que restauram, né, que tem, de dar mais revitalidade para o IPv4, eles são os últimos recursos, né, para tentar salvar o IPv4. Mas o IPv4 aí é algo que está sendo cada vez mais legado. Bom, falando um pouco sobre a vantagem e desvantagem, a gente tem 2 pontos que são principais. Bom, o IPv4, claramente, muitos dizem que não, já ouvi falar, é a sua fácil configuração. E também por ele dominar ainda grande parte da internet. Então, em comparação com o IPv6, ele pode ser mais fácil a sua implementação e menos complexa, certo? Mas a sua desvantagem é que ele está esgotado. Então, ele é uma necessidade crítica para migrar para o IPv6. Então, ele se tornou realmente algo importante a ser deixado de lado e começarmos a utilizar o IPv6, certo? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, tá? Isso daí foi uma rápida introdução e uma rápida auxílio para vocês sobre um pouco sobre IP e uma parte técnica de como você pode utilizar o IPv4, tá? Lembrando que no canal Roteia Tech você pode encontrar conteúdos diversos, que como dizem, é cultura, né? Então, ao mesmo tempo que temos conteúdos de configuração de Fortinet, de VLANs, configuração de roteadores, switches, a gente tem também conteúdo falando sobre IP. Então, independente aí do seu nível de conhecimento, tá? Conhecimento que seja inicial, mediano, avançado, você vai encontrar aqui na Roteia Tech, tá? Aqui a gente fala tudo sobre o TI, famoso TI, tecnologia de informação, certo? Então, se esse conteúdo agregou você, já estoura o dedo no like, na inscrição, ativa as notificações, porque a gente vai ter novos vídeos pela frente, tá? Se vocês querem que eu volte aqui para dar umas pequenas aulas, falar um pouquinho, só deixar aí, que vocês querem que nos comentários que eu volte, digita aí, volta o Wallace. Qualquer dúvida também que vocês tiverem sobre o IP, tá? Algo a mais também, seja outra qualquer dúvida, podem deixar nos comentários, tá? Lembrando que tudo isso, até mesmo o feedback de vocês vão agregar para a gente mudarmos e adequarmos mais o vídeo, melhorar o vídeo, aprimorar sempre, né? Então é isso, galera. Fiquem aí com o conteúdo aí para vocês darem uma revisada, tá? A gente tem outros vídeos aí no canal. A gente está iniciando agora, mas com a ajuda de vocês a gente vai crescer. Então é isso, um abraço e falou!